que eu gostaria também de colocar agora de início, ainda no metade de agosto, um pouco antes, primeira quinzena de agosto, foi encaminhado a toda a Secretaria de Estado o ofício circular de 2020 da CGE, em que ali reforçou um dispositivo do decreto que regulamenta o Sistema de Controle Interno do Estado, decreto 2056, 2009. Então, parágrafo único, artigo 13, estabelece como funcionam as consultas encaminhadas ao órgão central de controle interno, né? Na época, a Diretoria de Auditoria Geral e agora a Controladoria Geral do Estado. Então, o ofício reforçou a situação de que as consultas, e aí a gente está falando mais de consultas em termos jurídicos, né? Especialmente, daí acaba que tem relação direta com a execução dos convênios, enfim, a relação também concedente-convenente, mas estabelece, enfim, que as consultas para serem encaminhadas à CGE devem ser instauradas, né, regularmente na CGPE, encaminhadas ao Gabinete do Controlador Geral do Estado, mas em especial que sejam apreciadas previamente pela assessoria ou consultoria jurídica do órgão. Essa análise por parte da consultoria jurídica do órgão é essencial, até porque muitas situações dependem, e o convênio é um típico acordo, né, de interesse mútuo, então depende de haver um acordo entre as partes na aplicação da lei. A lei, enfim, as regras estão postas. Uma vez postas, cabe às partes encontrarem a alternativa que melhor atenda o interesse público e que atenda aquilo que está posto na legislação. Então, as consultas têm essa questão aí de virem, né, quando vierem para a CGE, devem vir previamente apreciadas pela assessoria jurídica do órgão que está com a questão para ser tratada, né? Entendeu, né? Do órgão, no caso, em especial, quando se trata do convênio, do órgão concedente, né? Tem que haver uma apreciação da matéria. Essa seria, na verdade, só a rápida introdução que queria colocar ao pessoal, reforçando essa necessidade de apreciação, né, por parte da consultoria jurídica, das consultas encaminhadas à controladoria. E a gente tem também a questão das emendas, né, está muito presente no nosso dia a dia, nos últimos tempos. Eu agradeço a presença do Gabriel, passo a palavra, Gabriel. Fica à vontade, se quiser aproveitar a oportunidade de passar um recado para o pessoal. Bom, primeiro, agradecer, César, agradecer em nome aqui do secretário Juliano, a CGE pelo trabalho, né? Esse trabalho de capacitação é fundamental para todos. Então, em nome aqui do Juliano, agradecer toda a equipe aí da CGE que desenvolveu esse trabalho, Túlio, conjuntamente com a Larissa, a Dani, enfim, toda a equipe. Né? Então, a primeira mensagem mesmo é de agradecimento, porque isso é fundamental, né? Todo ano que a gente possa fazer um curso de capacitação ou de reciclagem, até porque a legislação tem mudado, os sistemas, por vezes, sofrem alterações, então eu acho que isso é muito importante para que todo mundo tenha conhecimento da causa, né? Eu tenho só uns recadinhos aqui para falar, e aí eu queria endossar a fala do César ali, que por vezes chegam para a gente aqui algumas consultas, né, sobre convênios, e que a gente percebe que não passou pela consultoria jurídica do concedente, né? Isso é fundamental porque a gente já tem uma legislação posta, então é importante que o concedente sempre faça consulta à sua consultoria jurídica, porque ele é o responsável pela entrega, né? Então, por essa relação jurídica estabelecida seja com o município, seja com uma entidade. Então, é importante ter um entendimento legal do concedente para que a gente possa, aí sim, emitir um parecer. E isso tem acontecido tanto lá na CGE como aqui. Por vezes, a gente recebe processo de dúvidas, né? E eu acho que eles deveriam vir para cá ou precedidos de um parecer legal da Secretaria Concedente, ou somente em casos em que a lei é omissa, né, ou em que a lei não consiga disciplinar aquilo que vocês estão com dúvidas. Mas isso é um objeto, quem sabe, para uma instrução normativa futura, né?
Outra situação que eu queria compartilhar com vocês aqui é que nos próximos dias deve estar saindo a portaria da Fazenda com as emendas impositivas do ano passado, aquelas que viraram transferência especial, tá? Está em fase final, então próxima semana eu acredito que deva ser publicado. Outra coisa que diz respeito a essa portaria são os termos de resiliência, né? Aqueles convênios de 2019 para municípios, isso tratando de emenda impositiva, né? Eles necessitam desse termo de resiliência para que essa portaria seja publicada. Então, eu peço às secretarias, estou vendo aqui que tem bastante concedentes, né? Se atentem a isso para fazer esses termos de resilição de que seja publicada essa portaria, para que a gente não corra de forma alguma a possibilidade de haver 2 vezes esse pagamento. Então, o termo de resiliência é muito importante. E se alguma concedente tiver dúvida, quais processos eu preciso fazer o termo de resiliência, faz contato aqui com a CAN, que a gente tem isso planilhado e vai poder fornecer para vocês o que vocês precisam resilir. Tá? Outra coisa que eu queria observar é o prazo de execução das emendas, né? Aí eu falo das emendas tanto do ano passado como desse ano. A gente tem até 31 de dezembro para fazer a execução. Então, eu peço mais uma vez o empenho de todos para que a gente consiga dar conta. E, por fim, mencionar para vocês também que algumas das emendas desse ano tiveram impedimento técnico, né? Já foi feito o procedimento de correção, tá? Então, a gente já encaminhou um projeto de lei para a LESC que altera a LOA com essas emendas impositivas que estavam com impedimento técnico. Ela deve voltar nas próximas semanas também, e aquilo que foi direcionado para o município sairá uma nova portaria, tá? E aí a portaria diz respeito às emendas de 2020. Basicamente era isso, tá? Quero agradecer mais uma vez a CGE, César, o nome pelo trabalho, né? Pela presteza de sempre, e contem conosco aqui no que precisar, tá bom? Desejo a todos uma boa tarde de estudos. Obrigado, valeu. Então, eu queria falar com vocês sobre o que a gente viu ontem, né? Nós, então, vimos que a prestação de contas parcial, ela refere-se às despesas, né? Então, os proponentes vão nos informar aonde eles gastaram o recurso público. E a prestação de contas final, ela refere-se ao atendimento da finalidade daquele instrumento, né? E muitas vezes as pessoas confundem, principalmente os proponentes, achando que a final é a última, né? Então, é bem importante vocês que são nossos multiplicadores, né, junto aos proponentes, se atentarem para isso, de que, afinal, ela tem um outro objetivo. Tanto que vocês podem ver lá que fala sobre o relatório do cumprimento do objeto, os bens permanentes, né? Não tem nada a ver com nota fiscal. As notas fiscais, elas vão ser prestadas contas nas parciais. Teve uma pessoa que indagou ontem no curso sobre a questão das parcelas, né? O pessoal que é mais antigo vai se lembrar que a cada repasse, né, antigamente, né, eles tinham que fazer uma prestação de contas. Então, você recebeu 100 mil, tinha que fazer uma prestação de contas exatamente no valor de 100 mil. Faz uns 2 anos, mais ou menos, a gente fez uma evolução no sistema, e hoje essa regra não vale mais. Alguém questionou ontem no chat, a gente respondeu, e essa regra, realmente, ela não tinha que continuar, porque, por exemplo, muitas vezes eles eram obrigados a gastar o recurso para fazer a prestação de contas, né? E, nesse caso, a pessoa pode ir fazendo prestação de contas aos poucos, né, conforme a execução do convênio, do instrumento, e ela pode juntar, por exemplo, 2 parcelas em uma prestação de contas, né? Então, tanto ela pode, de uma parcela, fazer 2 prestações de conta, mas isso, assim, a gente nem fomenta que eles façam muito isso, porque daí são 2 análises, né? Então, o melhor é quando junta, né? Então, 2 parcelas fazendo uma prestação de contas, né? Só que a gente sempre vai ter que observar que tem a questão daquelas parcelas, da questão dos valores, né? Que a terceira hoje tem que estar aprovada a primeira tem que estar aprovada para receber a terceira. Então, a gente tem que fazer uma conjugação dessas 2 regras, né? Que mais que a gente podia falar? A prestação de contas, uma vez recebida, ela sempre vai poder ser estornada, né? Tem essa possibilidade de estorno da prestação de contas, caso vocês façam errado. E por trás desses estornos, a gente sempre tem que pensar
que tem vários lançamentos contábeis. Por isso que tem algumas coisas, também foi feita uma melhoria no sistema, que, por exemplo, se vocês deram a baixa naquela prestação de contas, conforme a situação da prestação de contas final, vocês conseguem estornar, devolver, retornar para a reanálise técnico, né? Então, por que isso foi mais complicado fazer já logo no início, né? Porque por trás dessas análises todas que vocês fazem, tem baixas de responsabilidade. Mas a baixa final numa prestação de contas é dada com a análise do secretário. É por isso que, a partir do momento que tem análise do secretário, a gente só consegue fazer um retorno para a situação em reanálise quando por demanda, né? Porque é a análise do secretário que dá a baixa final na prestação de contas. Tem as baixas das prestações de contas parciais, né? Mas falando contabilmente, assim, quem dá a baixa final na prestação de contas, a baixa final mesmo na prestação de contas, como um todo, é a análise do secretário. O que mais que a gente podia falar? Vocês ficaram com mais alguma dúvida de prestação de contas? Isso. Então, o que acontece? Bem observado, Gilberto. Com essa possibilidade de não ter que ser no exato valor da parcela, sempre vai ficar um saldo, né? Se a pessoa não prestou contas do total, né? E vocês vão poder visualizar esse saldo tanto no listar plano de trabalho e transferência, que tem uma aba que chama prestação de contas, como se vocês entrarem, para vocês concedentes, né? Como se os proponentes eles entrarem para realizar uma prestação de contas nova. Sempre vai ficar mostrando qual que é o saldo daquela prestação de contas, né? Então, a gente criou esse sistema de saldos para que a pessoa pudesse saber também o quanto exatamente falta para ela prestar contas, né? O bloqueio do proponente acontece em que momento, no caso de irregularidade? Então, no caso que o bloqueio vai acontecer quando vocês baixarem aquela prestação como irregular, né? Como irregular. Se é na baixa do técnico ou na baixa do secretário? É na baixa do secretário que acontece o bloqueio definitivo, né? Vamos, então, dar andamento, então. Vamos iniciar, então, a apresentação, tá? Então, essa primeira parte, então, pessoal, a gente vai falar do acompanhar prazo e prestação de contas, tá? Ele também está no manual 7, tá? Lá com relação à prestação de contas. Essa funcionalidade, ela é uma funcionalidade de consulta, tá? Ela não é uma funcionalidade de execução, tá certo? Então, aqui, o concedente ele vai poder verificar toda a questão de prazo, tanto do envio por parte do proponente, tá? Como também da análise, tá? Então, aqui ele vai trazer todas as informações relacionadas aí à prestação de contas de determinada transferência, tá? Então, a ideia é o quê? Eu vou passar por slides, tá? Eu vou apresentar como é que é as funcionalidades, cada aba. Depois eu vou entrar no sistema ali e vou mostrar para vocês ali de forma prática, colocando algumas transferências, como é que aparecem essas informações, tá certo? Vamos lá, então. Então, o que essa funcionalidade permite, pessoal? Ela permite consultar os prazos de vencimento das prestações de contas parciais e final, tá? Então, aquelas prestações de contas que estão por vencer ou vencidas, né? Consultar as prorrogações de entrega das prestações de contas finais, realizada pelo concedente a pedido do beneficiário, e consultar as prorrogações de análise das prestações de contas finais realizada pelo concedente. Essas últimas observações, tá? Elas são específicas do termo de fomento e colaboração, tá? Porque naqueles instrumentos permite, então, a prorrogação tanto de entrega como da análise, tá certo? Então, vejam ali que ela fica na parte da consulta, no SIGEF, ali da transferência, tá? E ela é a primeira funcionalidade, tá, pessoal? Ali, ó, acompanhar prazo, prestação de contas final e análise, tá? Então, essa aqui é a carinha da funcionalidade.
Então, aqui eu consigo buscar determinada prestação de contas ali por filtro da unidade gestora, por transferência, por beneficiário ali, colocando CNPJ ou senha. Oi? Guria, a gente estava no curso e daí deu um pane lá, o Edson não conseguia Larissa. compartilhar a tela, daí eu estava aqui em casa, botei o computador no chão e comecei a falar, guria, o resumo da acho que ela esqueceu. Que merda, só que aí daí eu falei que deixa eu avisar ela pelo WhatsApp. A questão do bloqueio do proponente, que a baixa definitiva é só no secretário, né? E só que daí a pessoa perguntou pessoal, ao vivo, acontece em que momento? Acontece esses, caso que a pessoa esses imprevistos, né? Mas nada melhor numa véspera de feriado ter essa situação. Mas, enfim, vamos lá. Voltando aqui pro... É isso aí, pessoal. Vamos rir que faz parte. É só alegria. Voltando aqui para a apresentação, então. Essa é a funcionalidade, tá? Acompanhar prazo. Então, como eu estava falando ali, a gente consegue fazer vários filtros, tá? Com os filtros, tem ali as formas de exibições, de exibir, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês o que significa cada forma daquela. Reparem, tá? Que ela tem 4 abas ali, ó. Prazo PC parcial, prazo PC final e prazo análise PC final. E o resumo. O resumo nada mais é do que... mostra, né, as 3 abas anteriores, tá? Então, percebam, tá, que cada aba daquela vai trazer uma informação diferente, tá certo? Essa primeira aba, prazo PC parcial, ali são as formas de exibição que tem, tá, que a gente consegue exibir. Então, TRs com omissão de prestação de conta espacial, TR sem omissão de prestação de conta espacial e todas as transferências que vão ser mostradas as 2 exibição ali em cima, tá? Depois eu vou explicar para vocês ali com calma o que significa com omissão ou sem omissão, tá certo? Mas percebam aqui, ó, aqui na grade, a unidade de gestão, transferência, beneficiário, instrumento, elas vão aparecer em todas as abas, tá? Elas são em comum em todas as abas. O que vai diferenciar são as informações final, tá? Nesse caso, como a gente está falando aí de prestação de contas parcial, tá? Aqui, então, vai mostrar para o analista, para o órgão concedente, tá? O prazo que a entidade ou o município tem que cumprir, tá? E aqui é a situação, se ela está bloqueada, se ela não está bloqueada, se ela está cumprida, se ela não está cumprida, tá? Então, aqui na situação também, você consegue identificar se a transferência está bloqueada lá no DART, tá certo? Então, essa aqui é a parte da prestação de contas parcial, né? E a forma de exibição. Já na aba prestação de contas final, ela já dá outras informações, tá? Ela vai dar informação, o prazo que a entidade tem que prestar, a data que ela entregou e se foi prorrogado ou não, tá? Naqueles casos lá do termo de fomento e colaboração. Então, aqui vai identificar se essa prestação de contas, ela houve a prorrogação ou não, tá? Juntamente ali com a forma de exibição. Tá certo, pessoal? E, tá, então, o que seriam essas formas de exibição, tá? Aquelas transferências com omissão de prestação de contas. O que seria a com omissão? Então, nessa forma de exibição serão mostradas as transferências em que o prazo da prestação de contas já venceu e as contas não foram prestadas. Então, aqui, com omissão, então, são em tese aquelas prestações de contas que já estão bloqueadas, tá? O prazo venceu e a entidade ou o município lá, ela não prestou, tá? Transferências sem omissão de prestação de contas. Então, serão mostradas as transferências em que o prazo não venceu, tá? E as que já tiveram a prestação de contas prestadas. Então, sem omissão, em tese, elas estão ok, tá? O prazo venceu e elas tiveram as prestações de contas prestadas, tá? Todas as transferências, então, ali serão mostradas tanto com omissão como sem omissão de prestação de contas,
Tá? Então, aqui dá para dar uma visão bem geral aí para o analista, tá? Para o órgão concedente aí visualizar. E a última ali, tá? Ou a antepenúltima, né? Porque o resumo vão trazer todas as informações. Prazo, análise da prestação de contas final. Reparem ali, ó, que ela tem mais informações, tá? Ela tem mais informações. Inclusive, tá? Tem uma coluna aqui, dias de atraso. Então, inclusive, vai informar ao analista, tá? Quantos dias de atraso, né? Da partir do momento que ele recebeu e a data para análise. O sistema, ele calcula isso aí, tá? Então, também deixa o analista aí uma forma de controle também para o analista ali não deixar as prestações de contas ali sem análise. Tá bom, pessoal? E também, né, da mesma forma, ele aparece aqui se houve prorrogação ou não, tá? E as formas de exibição ali, percebam que ela tem uma a mais, tá? Ela tem uma forma de exibição a mais, tá certo? Vamos ver, então, o que cada forma de exibição dessa aí significa. Então, pessoal, se tratando aí da análise da prestação de contas, tá? Quando for selecionada com prestações de contas final analisada, então serão mostradas apenas as prestações de contas finais analisadas. Então, aqui são aquelas prestações de contas já analisadas pelo analista, tá ok, tá? Aquela forma de exibição com prestação de contas final pendente de análise, tá? Serão listadas ou mostradas somente aquelas prestações de contas finais que não foram analisadas, tá certo? Então, aquelas que não foram analisadas serão exibidas, tá? E tem aquela que a prestação de contas final está com um atraso na análise, tá certo? Então, ali vai, nesse caso, nessa forma de exibição, vai aparecer ali aqueles dias, tá? O prazo de dias que não foram analisadas ainda. Então, aqui serão mostradas apenas as prestações de contas finais que não foram analisadas no prazo legal, tá? E todas as transferências serão, então, mostradas todas as formas de exibição acima. Então, pessoal, essa funcionalidade, ela tem esse condão, tá? Justamente aí, o próprio analista verificar a questão do prazo da prestação de contas, como também ter um controle ali, tá, da própria análise, tá, o prazo de análise dessas prestações de contas. E o sistema, ele calcula isso aí para vocês também, tá? Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês ali, eu peguei alguns exemplos, tá, para a gente verificar no sistema, tá, como é que seria essa forma de exibição. Então, aqui eu estou no meu CIGEF, tá? O produção, o original, tá? Porque como a gente vai exibir, então não tem problema, não tem um risco de fazer alguma execução, tá certo? Eu vou aqui no modo transferências, tenho transferências ou consulta, eu vou no consulta. Então, essas aqui são as funcionalidades de consulta, todas as funcionalidades de consulta do modo transferência. A que a gente vai ver agora, tá? Essa aqui, ó, acompanhar prazo, prestações de contas final. Tá? Então, reparem que eu tenho várias formas de busca, né? Por unidade gestora e tal. Mas eu já peguei uma TR aqui como exemplo, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui a TR, número 2020, 184. Peguei uma aleatória aqui, tá? Antes do curso aqui para apresentar para vocês. Eu clico no confirmar, ó, não há registro a ser listados. Opa, então essa transferência, o prazo da prestação delas ainda não está vencida, tá? Vamos ver se ela está sem omissão. Ó, quando eu seleciono a forma ali de exibição sem omissão, ela me traz a transferência, tá? Reparem aqui, ó, que o prazo que a entidade ou o município, aqui nesse caso, né, município de Bom Jardim da Serra, tem para prestar conta dessa parcial 30/1/2020. Tá? Então, ela está dentro do prazo, ela tem até 30 de janeiro de 2021
para prestar conta, a situação aqui não cumprido no prazo. Não cumprida aqui quer dizer que ela não enviou ainda a prestação de contas, e no prazo que ela ainda está dentro do prazo aí estabelecido por lei. Tá certo? Vamos pegar agora aqui, ó. Quero mostrar para vocês uma que já passou o prazo, tá? 2017, 15, 07. Forma de exibição aqui, transferências com omissão. Tá? Vamos ver se ela está omissa. Ó. Essa aqui, pessoal, a transferência 2017-1507, também é um município, tá? Ó, o prazo para ela prestar conta desta parcial era 30/7/2019. Então, já passou aí mais de um ano, o município não prestou conta e certamente ela está no DART, tá? Esse município. Ela está no DART. Se a gente clicar aqui na transferência, vamos ver mesmo se os prazos estão corretos. Ó, então, na verdade, ela venceu, tá? Data final de vigência 30/6/2019. Então, ela tinha um prazo aí de 30 dias, né? Ou seja, vamos ver aqui, ó. 30/7/2019, 30 dias após a vigência. Aqui nessa opção extrato da PC, tá? Vai mostrar se ela já enviou. Repare que ela não enviou nenhuma prestação de contas, tá? Então, aqui o analista ele consegue identificar, veja que o prazo venceu mesmo, as datas tá calculado certo, tá, pessoal? Então, aqui é uma forma aí também do analista verificar, tá? Vamos agora aqui pegar um exemplo da PC final, tá? Prestação de contas final. Peguei um exemplo aqui também, deixa eu apagar essa transferência. Reparem, ó, que tanto aqui na aba prazo prestação de contas final, como prazo análise da PC final, eu consigo exibir só aquelas que já houveram prorrogação, tá? Então, se eu selecionar aqui e clicar um geral, se aquelas que já tiveram, né, prorrogação, vai aparecer aqui sim, prorrogado sim, e só vai me trazer essas transferências na busca, tá? Então, voltando aqui, vamos botar aqui, ó, 2019, 17/10. Ó, 17/10. Vamos ver se ela tem alguma omissão nessa prestação de contas final. Ó, não há prestação de conta omissa. Então, em tese, essa transferência com relação à final, ela está ok. Tá? Vamos ver se aparece sem omissão. Ó, então, aqui ó, a informação que vai me trazer aqui o sistema. O prazo para cumprir era dia 28/9/2020. Eles me entregaram 23/9/2020. Tá? Então, entregaram aí 7 dias, né? Mais ou menos aí 4 dias, né? 4 dias antes do prazo final. Ela não houve prorrogação dessa prestação de contas e a situação atual dela está em análise técnica, tá certo? Então, tudo certinho aqui nessa prestação de contas, enviaram na data certa. Vamos pegar agora aqui uma com omissão para ver como é que traz o sistema. 2016, 997. Ó, essa aqui, pessoal, tá? O prazo venceu, tá? Então, essa transferência, provavelmente, se a gente buscar esse município, tá? Ele vai estar no DART, tá? Por falta de entrega da prestação de contas final, tá? Não houve prorrogação também, tá? Então, aqui o usuário ele consegue fazer várias formas de exibição e tem as informações certinhas ali com relação à prestação de contas, tá? Vamos aqui pular para o prazo, análise da PC final. Aqui eu não vou selecionar nada, eu vou só buscar aqui as informações que ele vai trazer. Tá? Eu vou colocar todas as finais analisadas. Tá? Se eu clicar em todas, ele vai buscar... Opa!
Ah, tá, porque aqui, ó, reparem que não houve nenhuma, tá, análise prorrogada, tá, porque eu cliquei aqui, ó, deixei aqui o checkbox exibir apenas prorrogadas, não houve nenhuma prestação de contas até agora prorrogada, tá? Ó, agora vamos... Eu não tirei aqui o checkbox, tá? E vejam, pessoal, aqui, ó, listou todas as transferências que a gente tem aqui de PC final, são aí 5.000 e poucas, tá? Repara a informação que ela me dá, ó. O prazo que o analista tinha que analisar e o prazo que ele analisou. Estão vendo? Então, aqui ele me traz essas informações que era para ser analisado e o prazo que ele analisou. Tá? Então, todos aqui já estão com a conclusão da prestação de contas. Tá? Então, aqui, se porventura tivesse alguma que não fosse analisada e já teria passado o prazo, mostraria aqui, então, para o órgão concedente aqui o dia que está de atraso. Feito, pessoal? Então, é uma funcionalidade legal aí também para o pessoal usar, acompanhar, tá? Tem que utilizar, uma consulta bem bacana aí que o sistema nos proporciona. Tá certo? Então, vencendo esse assunto, tá? Vamos aí para a alteração da transferência e corrigir dados da transferência. Tá? Aqui a gente pede atenção também, que é muito importante, existe bastante dúvidas dos usuários, tá? Eu vou apresentar algumas informações e depois eu vou fazer um cadastramento de uma alteração por parte do proponente, tá? E outra por parte do concedente e vou analisá-la também. Combinado? Então, os manuais, tá, que se trata desse assunto, tanto da alteração por parte do proponente como do concedente, eles estão lá no portal, nos manuais 8, 9 e 18. Tá? Dúvidas também, orientem aos proponentes para verificar ali principalmente a parte 18, que é a parte deles, tá certo? Então, pessoal, os tipos de alteração que nós temos, tá? Então, a gente tem, basicamente, a alteração ela pode se dar por dois modos, tá? Por termo aditivo e por apostilamento, tá? Então, uma das diferenças deles, qual que é? O termo aditivo, então, ele vai alterar alguma cláusula do instrumento, tá? Então, alguma cláusula que foi pactuada lá no instrumento, no termo, essa é por termo aditivo que vai ser alterado, tá? O apostilamento, ele vai alterar alguma informação no plano de trabalho, tá certo? Então, aí, uma das principais diferenças, por isso, né, que o termo aditivo, ele tem um procedimento diferenciado, né? O termo aditivo, ele tem ainda, além da análise técnica que o apostilamento tem, ele tem análise jurídica e tem que publicar esse termo, né, o extrato, no Diário Oficial, tá? Então, ele aí é um processo um pouco mais extenso, tá? Justamente porque ele altera lá uma cláusula do instrumento. E reparem que o termo aditivo, ele sempre vai alterar valores, tá? Valores do convênio, ou do instrumento, né? Então, ali, por termo aditivo, eu consigo adicionar o valor global, tá? Fazer uma adição de valor global, eu consigo a supressão de valor global, né? Diminuir o valor do convênio, vigência, tá? Vigência também faço por termo aditivo, intervenientes, quando houver, né? Demais cláusulas, que são cláusulas no termo, tá? Alguma cláusula que eu quero alterar lá no termo, eu faço por apostilamento, e adição de contrapartida também, tá? Então, repare ali que questão que envolvem, que foram pactuados lá no instrumento, eu faço por aditivo. E o apostilamento, pessoal? Então, a despesa, por exemplo, está lá no apostilamento, está lá no plano de trabalho, tá? Os itens de despesas, quantidades, né? Na hora que eu gero a transferência lá, no meu plano de trabalho está essas informações. Eu consigo alterar também dados financeiros, tá? Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês ali, tá? O que seria esses dados financeiros. Cronograma também de exercícios futuros. Por exemplo, o cronograma que está lá para 2021, eu quero pagar 2020, eu faço por apostilamento, tá? Metas, né? Dados orçamentários, né? Dados orçamentários, se eu quero alterar algum
alguns dados orçamentários lá previstos no programa transferência e demais recursos, tá? Reparem que quando eu mexo com questão ali que envolva empenho ou unidade orçamentária, somente o concedente ele pode fazer, tá? O proponente ele não pode solicitar ali a adição ou de alteração de subação ou algo do tipo ali que mexe com questão ali financeira, tá certo? Aqui só uma questão de exemplo, pessoal, dependendo da alteração que você realizar, tá? A gente vai ter que usar 2 ou até mais alterações em conjunto, tá? Então, por exemplo, se eu quiser alterar um cronograma dentro do exercício, tá? Nesse caso, ou seja, a gente está no mês de outubro, tem um cronograma para eu pagar em dezembro, eu não vou conseguir pagar em outubro. Para isso, eu tenho que trazer aquele cronograma que está lá no mês de dezembro para o mês de outubro, tá? Então, eu faço por meio dessas 2 alterações, que é a alteração dados financeiros supressão, que eu vou o quê? Eu vou mexer na questão do empenho, eu vou estornar o empenho, né? Vou alterar a subação e depois eu vou adicionar esse novo empenho, né? Porque essa questão de subação, fonte, natureza e despesa, eu informo ali na hora que eu vou empenhar a transferência, tá? Então, primeiro eu tenho que suprimir para depois adicionar, tá? E também aqui, ó, a gente tem, veja que a gente tem 3 alterações, tá? 3 alterações em uma só, para surtir efeito um determinado dado que eu quero mexer, que eu quero alterar, tá? Então, eu usando a funcionalidade dados a alteração dados orçamentário, alteração dados financeiros supressão e alteração dados financeiros adição, eu vou alterar o que? A unidade orçamentária, tá? Essa unidade orçamentária que foi prevista lá na aba dados orçamentários do programa transferência, tá? Então, com essas 3 alterações, eu consigo mudar aquele dado orçamentário. Ou seja, eu consigo alterar de recursos próprios para recursos descentralizados, eu posso alterar de recursos descentralizados para recursos próprios, ou recursos próprios para recursos próprios, ou recurso descentralizado para outro órgão descentralizador. Aqui, pessoal, eu vou mudar, tá, a unidade orçamentária da transferência, tá certo? Eu não vou alterar o dados orçamentário lá do programa transferência, porque a gente sabe que eu posso ter mais de uma transferência, tá, ligado, mais de uma transferência no mesmo programa, né? Então, eu não vou alterar ali o programa, e sim uma transferência específica, tá certo? Então, muito importante isso aí, tá? Às vezes o pessoal lá nos ligam, eu quero mudar a subação, eu quero isso por demanda e tal. Nem tudo a gente pode fazer por demanda, tá, pessoal? E muitas das coisas o próprio sistema ali permite que vocês façam essas alterações. A gente sabe que é um pouquinho complexo esse tipo de alteração que mexe com dados orçamentários, com financeiro, mas lá no manual está bem especificado, e caso ainda vocês tenham alguma dúvida, pode contactar com a gente ali que a gente auxilia a fazer esse tipo de alteração. Tá certo? Vamos seguir, então. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos, tá? De alterações, tá? Que ela não... As alterações, dependendo da alteração, você pode fazer em uma só, tá? Lá no manual tem essa tabela completa, tá? Que eu coloquei algumas só de forma para exemplificar, tá? As alterações que não podem ser realizadas com outras alterações, tá? Então, aqui por exclusão, né? Se não pode, se não é permitido, consequentemente, as que não estão aqui podem ser realizadas em conjunto, tá? Então, por exemplo, a adição de valor global, ela não pode ser realizada, tá? Com uma supressão de contrapartida, tá? O sistema não vai deixar você fazer isso. Da mesma maneira ali, uma supressão de valor global, eu não posso fazer com uma despesa, tá? Mas com uma adição de valor global, eu posso fazer com uma vigência, tá? Não tem problema, tá, pessoal? Eu não preciso primeiro fazer uma
para depois fazer outra. Então, quando, tanto para o proponente como para o concedente isso, tá? Então, é muito importante, se for realizada, se a intenção é realizar 2 alterações, olhem no manual, verifique se essas 2 alterações elas são compatíveis, elas podem ser alteradas em conjunto. Isso aí, pessoal, otimiza muito o tempo do concedente, tá? O tempo de pessoa, de recurso, de tudo. Então, se der para fazer tudo em uma, façam, tá? Essa é a orientação. Podem fazer que não vai haver problemas maiores, tá certo? Então, aqui, ó, vigência. Eu não posso fazer uma adição de contrapartida, né, por exemplo. Interveniente, eu não posso fazer com adição de contrapartida ou supressão de contrapartida. O resto, eu posso fazer tudo conjunto. Não importa se é apostilamento ou aditivo, tá? Isso não importa para o sistema, tá? Claro que o apostilamento ele vai ter que estar publicado também junto com o aditivo. Isso aí eles vão junto daí, tá? Mas tem que levar um menos, vamos dizer assim. Tá certo? Isso aqui é muito importante, até inclusive, semana passada, eu acho que a colega Zadir ligou para a gente lá, que tinha alguns órgãos lá exigindo que se forem feitos separadamente, mas se o sistema permite, não tem problema, tá, pessoal? Tem que fazer mesmo. Ok? Algumas situações específicas aqui, pessoal, para o pessoal aí ter conhecimento, tá? A primeira, não é permitido incluir uma nova transferência ou alteração quando houver alguma outra transferência, alteração pendente de finalização. Tá? Então, para eu cadastrar uma segunda alteração, tá certo? A primeira, ela tem que estar em execução. Tá? Caso ela esteja ali em aprovação, em autorização ou em publicação, o sistema ele vai alertar, opa, primeiro finalizem a anterior, para daí sim prosseguir com essa, tá? Então, o sistema não vai deixar fazer 2 alterações, ter 2 alterações andando em conjunto ao mesmo tempo, tá? Não é permitido isso. Para transferências com situação extinta, o sistema permite somente a inclusão do tipo de alteração vigência. Observe-se que deve ser utilizado essa opção exclusivamente para os casos em que o aditivo foi realizado e publicado, mas não foi informado no sistema antes da vigência, antes do fim da vigência. Então, pessoal, aqui é a única alteração, tá, que o sistema permite que após a vigência, tá, ela seja cadastrada. Tá? Isso porque, por muitas vezes, ali a publicação ela sai no último dia da vigência, né? Então, virou no dia da manhã, já vai estar extinta. Então, isso dá uma oportunidade ali para o concedente ir lá no sistema, com as informações corretas, dentro ali da lei, né? Que a lei diz que essas publicações têm que ser dentro da vigência, tá certo? É a oportunidade para o concedente aí poder incluir essa alteração. Tá? É a única situação que você consegue fazer o cadastramento. Tá certo? E, claro, todas as alterações aí cadastradas pelo proponente deverá ser autorizada pelo concedente. Então, na verdade, não basta o proponente cadastrar ou enviar. Né? Para ser aplicado no plano de trabalho, tem que ter autorização pelo concedente. Tá certo? Outra questão aqui, pessoal, por parte ali dos proponentes, o proponente ele não vai conseguir cadastrar uma alteração depois dos 30 dias que finaliza o instrumento, tá? O próprio sistema não vai deixar, porque a própria legislação não permite, tá? Então, o proponente ele só vai poder cadastrar tanto aditivo como apostilamento, tá? 30 dias antes, tá? Até 30 dias antes de vencer o instrumento, tá? Também é uma questão que o pessoal liga para nós lá, que não estão conseguindo tal, mas né, não é só uma questão desse sistema, né? É uma questão legal também. A própria legislação, ela obriga que seja dessa maneira. Tá certo?
Pessoal, tá tranquilo aí? Tá tranquilo? Pode dar um ok ali no chat que eu consegui abrir o chat aqui. Beleza. Vamos lá. Hoje tá mais tranquilo, tá, pessoal? Hoje o dia é mais suave aí, sexta-feira, tá certo? Beleza. Vamos lá, então. Tá, vamos então, pessoal, fazer um cadastramento de uma alteração, tá? Eu vou fazer o primeiro, então, uma alteração de despesa, tá? Que bastante pessoal tem dificuldade ou tem algumas dúvidas, como é que se cadastra uma alteração de despesa, tá? Da mesma forma, se fosse para o concedente, a maneira de cadastramento são iguais, tá? Nas duas situações, tá? Tanto para o proponente como para o concedente, tá certo? Então, aqui, na parte do CIGEF Web, tá? Eu vou usar aqui, então, a coluna transferência e alteração. Reparem aqui que tem transferência e alteração. E a gente tem 3 funcionalidades dentro dessa coluna, que é o cadastrar, alterar, solicitação, transferência e alteração. Eu consigo consultar uma transferência e alteração. E, claro, não basta sempre eu cadastrar, eu tenho que enviar essa alteração para o proponente poder analisar. Tá? Eu vou, então, entrar lá no CIGEF Web, tá? No CIGEF Web, deixa eu botar aqui a senha. Entrar aqui na nossa base teste, né? Aqui não tem problema a gente errar, cadastrar, confirmar. Tá, então vamos lá. Pessoal, não é no CIGEF não, é no CIGEF Web aqui, ó. Tava lá no CIGEF normal. Deixa eu pegar outra senha. Aqui, desculpa aí, tá? É no CIGEF Web, na plataforma do proponente, tá? Tô no Hzinho aqui, então, só para confirmar, tô no Hzinho. 20 30 759 34 CNPJ. E a senha. Vou colocar aqui o conteúdo de imagens. N2. Não entrou? 302, 77. Bom, vamos botar de novo. Caps Lock não tá. Conteúdo de imagem IVP3F. Ué? Não creio. Deixa eu confirmar aqui, 720-430-759-3483-102-277. Bom, ô Natália, ô Larissa, você não consegue pegar para mim um CNPJ no CIGEF Web H, para eu poder cadastrar aqui para eles, e uma transferência? Se puderem fazer essa gentileza, porque o meu aqui não estou conseguindo entrar. $277.052. Bom, pessoal, então, enquanto os colegas aí, se puderem fazer essa gentileza, eu vou, então, fazer o cadastramento, tá? No concedente primeiro, tá? Depois a gente volta ali para mostrar como é que o proponente ele faz o cadastramento da alteração, tá? Então, aqui eu vou cadastrar, tá? E vou analisar
depois a gente volta ali para o sistema. Qualquer coisa, depois do intervalo ali a gente faz, tá? Então, pessoal, eu vou lá no modo transferência, tá? Eu vou usar a funcionalidade, então, como todos já devem saber, é o manter transferência e alteração, tá? Então, aqui tudo se inicia, tá? Eu vou ter que passar por todas essas abas também, tá certo? Então, primeiro eu vou informar o número da transferência. Peguei uma aqui, 2019-1708. Após eu preencher ali, então, eu vou dar um pesquisar. Aqui eu vou cadastrar uma vigência, tá? A ideia é mostrar os passo a passo ali de como cadastra e fazer análise também. Aguarde um pouquinho aqui, o sistema tá um pouquinho lento. Aqui está chovendo bastante. Pode ser isso. Será que a gente está com algum problema na... Tá, aqui, ó. Então, abriu, então ela traz aqui as informações, tá? E a transferência aqui vai ser mostrada depois que eu concluir, tá? Então, antes de eu incluir essa alteração, eu tenho que passar por todas essas abas, tá? Como de praxe, né? Então, aqui a descrição, eu vou colocar o objeto da descrição, o teste da alteração, a justificativa da alteração, teste. Tá? Todos esses campos, percebam que são obrigatórios, eu sou obrigado a descrever algo, tá? E na aba alteração, então, percebo que a grade está vazia, né? Eu vou adicionar uma alteração. Eu vou adicionar uma alteração. Tipo de alteração aqui eu vou escolher vigência, tá, pessoal? Eu não tenho como fazer outras ali, porque mexe questão de empenho, aí teria que ter um tempo mais aí, tá? Vigência sem valor. Dou um confirmar. Ele está me dando essas... Tem que botar sempre ali, eu acho. Tá, após ali, então, escolher a opção vigência, ele já vai mostrar para mim o tipo de alteração que eu estou cadastrando. Então, a primeira aba identificação ali vai ser preenchida automática, né, com as informações da transferência. Eu vou em vigência. Então, aqui é simples, tá, pessoal? Percebam que aqui ele me fala qual que é a data atual de vigência, tá? Qual que o termo lá, qual é o prazo que vai vencer. Aqui eu seleciono, tá, através aqui do nosso calendário, a nova data. 31 de janeiro. Confirmei aqui, já vai me trazer aqui a alteração cadastrada, tá? Se eu quisesse cadastrar outra alteração, eu poderia, tá? Desde que não seja lá uma daquelas que estão lá no manual, tá? Que não podem, tá? Que não pode. Após eu cadastrar, então, aqui eu vou incluir. A operação realizada com sucesso. Se eu for lá na aba identificação, vai me gerar a alteração 001. Tá? Deixa eu até anotar aqui para não perder. 001. Tá? Então, feito isso, pessoal, vejam aqui, ó, que a situação da alteração está em edição. Tá? Qual que é o próximo passo para eu começar a análise? Eu só vou começar a realizar a análise dessa alteração se ela tiver em análise técnica, né? Como todos sabem, ou a maioria sabem, né? Para eu fazer essa alteração de situação, eu tenho que, naquela funcionalidade, alterar a situação proposta, transferência, alteração. Tá? Eu clico nessa funcionalidade. Alguém pegou o número da UG, que eu acabei não anotando dessa transferência? Ninguém pegou? Tá, então eu vou ter que... Tá, não tem problema, pessoal. Eu vou lá em consultar, listar plano de trabalho, aqui vai me dar todas as informações da transferência, tá? Então, aqui eu não preciso colocar o número da UG, eu busco ela por aqui, ó, 1708. Aqui é a funcionalidade mãe, tá? Aqui a gente usa aqui constantemente essa funcionalidade aqui de listar plano de trabalho e transferência. Então, a UG aqui é 48,
480091, 480091. Tá. Consegui buscar ela aqui, então. Vamos lá, então, para aquela funcionalidade alterar a situação proposta. 480091, 48091. O número da transferência 2019 1708. Tá? E se caso eu não sei o número da transferência, eu esqueci, não tem problema, tá, pessoal? Você clicando aqui no pesquisar, ó, eu não sei o número da alteração, tá? Eu dou um confirmar aqui, ele já vai me trazer o que que é, ó. Um aditivo, o número da transferência, né, e o número da alteração. Eu clico aqui, automaticamente ele já vai me trazer aqui o número, tá? Dou um pesquisar, ó, ela está na situação em edição, eu altero aqui para em análise. Após eu alterar para em análise, eu dou um confirmar, operação realizada com sucesso, essa alteração já está em análise técnica. Tá? Então, eu vou lá agora, na funcionalidade, realizar análise técnica, transferência e alteração. Coloco o número da UG, 480091, 48091, o número da transferência, e o número da alteração. Pesquisar, está em análise técnica, clico aqui no código da transferência, da alteração, tá? Aqui vai me trazer algumas informações e o parecer técnico. É um campo também descritivo. Obrigado, Natália, eu estou com a usuária Natália, tá? Obrigado, Natália. Vou colocar aqui teste. Aqui tem o que eu posso utilizar, a situação, tá? Então, eu posso, nesse caso, como eu cadastrei, não tem por que eu colocar em readequação. Se porventura viesse lá da parte do proponente, eu poderia colocar em readequação, tá? Eu posso aprová-la, eu posso reprová-la, tá? Nesse caso aí, como a gente está dando sequência, eu vou aprovar. Tá? Eu vou aprovar, clicar aqui na aprovar. Não tem prazo de readequação, porque eu não estou colocando para readequação, tá? Vou, então, clicar no botão confirmar. Operação realizada com sucesso, tá? Agora está em análise secretário. Então, eu vou lá, o secretário vai na sua funcionalidade, no seu login. Deixa eu ver, cadê a funcionalidade aqui, ó. Realizar parecer secretário dirigente transferência e alteração. Coloco o número da UG, 480091, 48091, o número da transferência, 2019 1708. Número 1. O secretário vai fazer a mesma coisa, tá? Vai dar o parecer dele. Desde aqui a aba identificação preenche completa. Vai colocar o campo descritivo aqui, vai colocar o parecer dele, tá? Também tem as opções reprovado, ou coloca para readequação, ou pode cancelar também, tá? Conforme for. Eu vou aprovar. A operação realizada com sucesso em geração. Pessoal, algumas transferências, tá? Elas, depois desse passo aqui, ela fica em autorização, tá? Em autorização, são aquelas transferências que elas têm, que elas foram descentralizadas, tá? Então, algumas pessoas também se deparam com autorização, quem que autoriza, tal. Então, quando cai na situação em autorização, quem autoriza é o órgão descentralizador, tá? Então, o órgão descentralizador também tem que saber toda a questão de prazo, aditivos, tá? Tem que passar pelo crivo, pela análise deles, tá certo? Nesse nosso caso aqui não é descentralizado o recurso, então ele não vai ter essa opção em autorização, tá certo? Feito isso, então, eu vou lá no gerar transferência e alteração, tá? Da mesma forma, a execução, né? Para todas as funcionalidades de execução, eu tenho que colocar o G, tá? (2019 1708). Coloco o número da transferência. Ó, tá em geração.
ela apareceu aqui para mim, clico no botãozinho vermelho ali, no ícone vermelho. Aqui, pessoal, o que essa geração vai dizer, tá? Aqui que eu vou incluir o parecer jurídico. A gente não tem uma funcionalidade específica, tá? Realizar análise jurídico, transferência e alteração. Às vezes as pessoas também elas ficam, cadê o jurídico? Não, o parecer jurídico, tá? Ele vai ser incluído, tá? Ele tem que ser anexado, tem que fazer o upload do documento no momento de gerar a transferência. Tá certo, pessoal? Então, no momento de gerar a transferência, eu vou lá e incluo o parecer jurídico. Eu vou pegar um documento aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum documento aqui. Eu tive que trocar de máquina aqui, tá? Porque a minha ali deu problema. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum documento. Bom. Aqui, ó, um PDF aqui, ó. Vamos ver se ele vai... Ó, tá, incluir um documento, tem que ser PDF, tá? Eu não consigo incluir um documento Word ou qualquer outro tipo de documentação, tá? De extensão de documento, né? Favorável ou desfavorável? Favorável. Então, confirmar. Ó, o arquivo está muito grande. Eu também tenho um limite de arquivo, tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar outro arquivo menorzinho aqui. Vamos ver isso aqui se vai dar. Ó, a operação é realizada com sucesso. O que me falta agora aqui? A própria situação da alteração já me diz, falta eu publicar. Tá? Então, agora eu vou lá, publiquei no Diário Oficial, tal, gerou o número do Diário Oficial, eu tenho o extrato já publicado no Diário Oficial, eu vou aqui na funcionalidade, então, publicar, aplicar, transferência e alteração. Percebo que essa funcionalidade ela tem função dupla também, tá? Publicar é porque quando se refere aqui a aditivo, tá? Como o apostilamento ele não tem publicação, daí eles aplicam, tá? A gente chama de aplicar o aditivo, tá? Para surtir efeito lá na transferência. Então, eu vou colocar aqui novamente o número da UG, 48091, 2019, 1708. Coloco aqui o número da transferência, tá? E dou um pesquisar. Se porventura, tá, pessoal, essa alteração não tivesse na situação em publicação, eu nem iria conseguir puxar nessa funcionalidade, tá? Aqui só vai me puxar aquelas alterações que estão na situação em publicação, tá? E qualquer funcionalidade, tá? Senão a funcionalidade não consegue reconhecer que ela tá para publicar ou para gerar, enfim, tá? Aqui, então, está em publicação, é um aditivo. Aqui eu vou informar, então, os dados da publicação. Da mesma maneira, eu tenho que fazer o upload desse termo, tá? Desse termo, de um arquivo PDF, a data que foi publicado esse termo, vou colocar a data de hoje, e o número do DOI. Tá? Eu tenho que colocar essas 6 informações, senão eu não consigo publicar, tá? Dou um confirmar. Operação realizada com sucesso, a situação está em execução e já aplicou o novo prazo lá no plano de trabalho, tá? Nessa situação também eu já posso cadastrar aí outra alteração no futuro, se porventura eu fosse necessitar, tá certo, pessoal? Então essa é a análise, essas são as funcionalidades que a gente inicia todo o cadastramento até a publicação lá para refletir no plano de trabalho. Deixa eu tentar aqui, pessoal, entrar aqui de novo no CGF Web aqui. Apareceu uma parte. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu sabia. Vamos ver se eu consigo de novo. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver só se alguém me mandou mensagem aqui para mim.
Tá, eu vou tentar aqui entrar com outro CPF aqui que o pessoal me passou. Tá? 181 585 959 87. O CNPJ 83 132 167 1033. A senha. Vamos ver se vai entrar. 181-585-959-87-83-132-167, 1000 contra 33. Bom, pessoal, eu vou encontrar outra aqui depois do intervalo, daí eu mostro para vocês, tá? Até para vocês terem conhecimento aí, poder também aí auxiliar o proponente, ainda mais quando é aditivo, apostilamento de despesa, que ocorre bastante cadastramento desse tipo, tá, pessoal? Então, depois do intervalo ali eu vejo e passo aqui para vocês. Eu quero só, antes do intervalo aí, então, de a gente iniciar um intervalo aí, né, vamos antecipar um pouco o intervalo, eu quero mostrar a funcionalidade aqui, ligado à alteração também. Edson, eu queria só dar uma palavrinha depois, antes do intervalo. Tá certo, eu só vou mostrar essa funcionalidade listar para eles, daí você já pode entrar, tá, Larissa? Tá, valeu. Então, aqui, pessoal, aqui listar alteração, tá? Mostra toda a situação das transferências e alterações que ocorrerem em determinada transferência, tá? Eu vou buscar todas aqui da infraestrutura, tá? De 2020, vamos ver. Ó, reparem aqui, ó, que ele me traz uma série de informações, ó. Por exemplo, essa TR 2013-1106, ela teve 5 alterações, tá? O beneficiário aqui foi o Fundo Municipal de Biguaçu, o tipo de instrumento, a modalidade que foi realizada, tá? Se foi aditivo ou apostilamento, e a data da situação, né, que virou em execução. Tá certo, pessoal? Então, aqui eu consigo pesquisar por transferência, tá? Se eu tenho uma transferência específica, todas as alterações que já foram realizadas, com data, que tipo de modalidade que foi, enfim, tá? Se eu clicar nelas aqui, tá? Eu vou observar toda a alteração que foi realizada. Ó, o documento, tá? Se eu for aqui na alteração, eu vou ver que tipo de alteração foi. Ó. Aqui foi uma supressão de valor global, um aditivo. Tá, pessoal? Então, aqui eu consigo fazer uma pesquisa aí por transferência, até para identificar aí, a gente usa bastante essa funcionalidade também, tá? Como pesquisa, para ver aí quais modalidades foram realizadas e tal. Enfim. Tu quer falar, Larissa? Queria rapidinho só, porque eu passei uma informação e depois eu corrigi pelo chat, mas eu sei que... Opa, tô sem vídeo. Eu sei que o chat não vai ficar gravado, então eu tenho que corrigir. Então, pessoal, eu tinha falado para vocês, né, que a baixa final é do secretário, né? Só que se o técnico, com relação ao bloqueio, se o técnico der como irregular, né, e aí já vai ocorrer o bloqueio. Não é só a análise do secretário que bloqueia, tá, gente? A análise do técnico também já bloqueia. Só a baixa, que quem dá a baixa final é o secretário. E uma outra coisa que eu queria mostrar, teve um questionamento ali a respeito de se a análise da prestação de contas a ser inserida no SGPE deveria ser a mesma que está no sistema. Sim, gente, ela tem que ser a mesma, o que vocês fizeram no SGPE, no CIGEF, é que tem que ser inserido no SGPE. E aí eu não estou conseguindo compartilhar aqui, eu queria fazer no sistema para mostrar, talvez porque eu não esteja como apresentadora, né? Eu vou pedir ali para depois, então, do intervalo, eu mostrar para vocês como que faz no sistema, ou você pode ir mostrando aí, Edson. Entra no listar prestação de contas parcial, por Aí, gente, vocês vão enviar automaticamente no produção, a análise que fizeram no CIGEF para o SGPE.
listar prestação de contas parcial, mostrar como que vocês vão fazer. Estão conseguindo visualizar? Sim, aham. Tá. Agora pode colocar aí qualquer prestação de contas em análise regular, né? Analisada já. Então pode colocar 4800, eu sempre ponho 40, pode ser por situação, analisar a regular. Pode selecionar qualquer uma, pode ser uma mais antiga, atual. Isso, agora clique em imprimir. Isso, gente, a gente está mostrando como que vocês vão fazer. Está com um pop-up. Em cima, tem que desbloquear em cima, isso. Todos, imprimir. Não, pode deixar o todos mesmo, imprimir. E clique em SGPE. E aí, aqui vocês vão colocar o número do processo e o nome da peça. Então, gente, dessa forma, vocês não precisam sair, né, e entrar no SGPE para colocar o parecer de vocês. É bem importante que seja extraído por aqui, porque daí, gente, é o relatório, é a análise feita no sistema. A gente não pode ter uma análise no sistema e outra no SGPE. Então, dessa forma, a gente evita que os documentos fiquem distintos. Então, vocês vão acessar essa funcionalidade e vão enviar por aqui. A nossa segunda etapa de integração com o SGPE, isso vai fazer automático lá na análise. O nosso objetivo é eliminar essa etapa aqui, mas isso só na segunda etapa de integração com o SGPE. Hoje vocês têm que fazer isso, entrar na funcionalidade listar, clicar no botão imprimir e selecionar essa opção enviar SGPE, informar o número do processo, o nome da peça, e isso vai automaticamente lá para o SGPE. Tá? No futuro, isso vai ser automático quando vocês concluírem a análise no sistema, no realizar a análise técnica, vai automático por trás no sistema lá para o SGPE. Era isso, Edson, só essa observação. Então tá, Larissa, legal. É bem importante mesmo esse relatório aí já extraído do próprio sistema, né? Lembrando que a final também, tá, gente? Tanto a parcial como a final vocês fazem isso. Análise técnica, isso tudo está lá naquele manual, relacionar documentos, que está lá na parte documentos concedentes. Tem um manual dos documentos, do que tem que constar em cada processo, e tem essa orientação lá nas notas de rodapé. Tá, perfeito então, Larissa. Obrigado, tá? Quer que eu abra aqui o documento? Não precisa, isso aqui, ali, documentos do processo, manual 11. Esse aqui, gente, tem todas as orientações dos documentos, né, que devem constar em cada processo. É bem importante vocês verificarem esse documento, né, porque ele vai justamente orientar que tipo de documento tem que ter em cada processo. Tem o processo de concessão, o processo de prestação de contas. Até foi o Edson que atualizou esse documento, né, Edson, de acordo com a legislação. Então, é legal vocês acompanharem, né, para verificar se todos os documentos estão no processo. A gente não pode ter o CIGEF com um tipo de documentação e o SGPE com outra, né? A gente tem que tomar esse cuidado porque de enviar todas as peças, né, lá, porque no caso de uma auditoria ou até o próprio concedente vai consultar o processo, todas as peças precisam estar lá. Legal, bem observado, Larissa. Tá, pessoal, eu vou tentar a última vez aqui entrar no CIGEF Web. A gente entra em contato com o Leandro, talvez tenha dado algum problema com a senha, depois do intervalo pode ser feito daí, Edson. Porque aquela é aquela senha padrão de sempre, né? Então não sei o que está acontecendo. É que às vezes tem alguma atualização do sistema, daí a senha muda, porque a senha padrão é alterada pela empresa. Talvez no pedido de pacote, a senha voltou a ser a original, entendeu? Então a gente tem que... Entendi. Daí depois do intervalo a gente já vai estar com isso corrigido. Entrou. É que a Natália entrou em contato com o Leandro. Talvez ele já então pode ter corrido isso aí mesmo, Larissa. Valeu, obrigado. Obrigado, Natália. Tá. Então, pessoal, eu vou fazer aqui o cadastramento da despesa, então, antes do intervalo, tá? Antes da gente fazer esse intervalo. Então, aqui, então, é a funcionalidade do proponente, né, de
de cadastrar, alterar, solicitação de transferência, alteração. Eu clico aqui, tá? Percebam que a funcionalidade de cadastrar, alterar, para todas as funcionalidades, sempre aparecem os mesmos ícones, tá? Então, tá, eu vou informar o número da transferência. Eu peguei uma transferência aqui também já, tá? Consulto. Então, aqui, a transferência, alteração, o número e a situação, alteração, ela vai vir depois ali, quando eu passar por todas as abas, tá? A descrição é a mesma situação lá do concedente, tá, pessoal? Então, o mecanismo de cadastramento é o mesmo, tá? O tipo de alteração aqui, então, a grade está vazia, eu vou clicar em adicionar. Tipo de alteração, ó, reparem que aqui eles não têm aquela alteração ligada à questão financeira e nem orçamentária, tá? Então, já não está nem disponível para eles, tá? Eu vou clicar na despesa aqui, né? Eu vou fazer alteração tipo de despesa. Já me cai aqui, então, na despesa, tá? O tipo de alteração despesa, abre a identificação, ela é preenchida automática. Aqui, pessoal, aqui então são todas as despesas, tá, cadastradas lá no plano de trabalho, tá? Então, aqui, tá, nessa parte aqui, eu posso excluir despesa, incluir despesa ou alterar algum valor dentro da própria despesa. Mas, claro, essas despesas que eu vou incluir, que eu vou encaminhar para o órgão concedente para análise, ela tem que estar dentro do objeto do convênio, né? Ela não pode estar aí fora do objeto. E aqui, pessoal, eu não consigo, tá? Repare que aqui o valor total está 173.210. Eu não consigo deixar aqui 170 mil e nem 174 mil, tá? Aqui eu não estou mexendo com valores, nem adição, nem supressão, tá? Por mais que um valor de licitação deu a menor, eu quero diminuir algum item e tal, você vai ter que deixar aquele item lá com aquele valor, no momento lá da prestação de contas, que você vai informar, por exemplo, esse item aqui não deu 7.650, deu 7.000, tá? Mas você não vai conseguir deixar 7.000 aqui, tá? Os 650 você vai ter que jogar para algum lugar ou deixar no próprio item, tá? Na hora lá da prestação de contas que você vai, não, eu gastei 7.000, tá? Então, na alteração de despesa, como é apostilamento, não é aditivo também, tá? Lembrando isso, porque é aditivo que mexe com supressão e adição de valores, tá? Apostilamento, ele vai trabalhar entre os itens, os valores da transferência tem que permanecer a mesma, tá certo, pessoal? Então, eu vou fazer uma simulação aqui, tá? Eu vou tirar aqui, ó, 650 desse primeiro item, da lousa digital. Eu clico aqui no checkbox, vou aqui no ícone editar. Aqui vai me aparecer toda a despesa, tá? O material, o tipo de produto, a classificação orçamentária, tipo de despesa, se é bem, se é serviço, obras, recurso, se é financeiro ou contrapartida de bens e serviços, a unidade de medida, quantidade, valor unitário e o valor total. Repare que eu tenho a calculadora aqui, toda vez que eu tenho uma página que tem a calculadora, eu sou obrigado a clicar nela, tá? Eu quero tirar 650 aqui, para facilitar aqui o cálculo, tá? Porque como tem uma quantidade de 3 aqui, eu vou alterar aqui para 1, tá? Vou alterar para 1, quantidade 1, o valor unitário aqui vai ser 7.000, tá? Para arredondar aqui no valor total. Preenchendo esses dois campos, eu clico na calculadora. Opa, esse valor do meu bem agora não são mais 7.650, são R$7.000. Após realizar esse procedimento, então, clicar aqui no confirmar. Ó, automaticamente, aquele valor lá já foi suprimido ou diminuído, né? R$650. Reparem aqui que o meu valor total diminuiu, tá? Vamos tentar clicar no confirmar. Ó, o sistema ele me dá uma mensagem dizendo que o valor dessa transferência está diferente, tá? Ou deve ser igual ao somatório dos valores lá do recurso financeiro da transferência. O sistema já não vai me deixar nem passar essa etapa. Eu não vou nem conseguir cadastrar essa alteração, tá, pessoal? Porque aqui a gente não fala adição nem supressão de valor da transferência.
e sim das despesas, tá? Então, eu vou incluir uma nova despesa aqui. Vou no botão adicionar, né? Vou incluir a nova despesa. Vou ter que fazer a classificação orçamentária dela. Para buscar aqui, eu clico na lupinha. Aqui no Binox. Tem corrente ou capital. Eu vou selecionar a capital. Tipo de despesa é um bem também. Recurso financeiro. Veja que eu tenho que fazer todo o cadastramento de uma nova despesa, tá? Porque eu estou incluindo uma nova despesa, tá? Assim como eu poderia pegar esses 650 e colocar aqui em outra despesa já cadastrada. A unidade aqui é unitário. Quantidade 1. Valor unitário aqui eu vou arredondar a 650. Clico na calculadora aqui, já está o valor total dessa despesa. Dou um confirmar. O sistema aqui vai me abrir a nova, se eu quiser incluir uma nova despesa, né? Ó, veja que agora o valor aqui ficou o valor igual da transferência, tá? Vamos confirmar agora. Ó, já me trouxe, tá? Aquela alteração aqui para nossa grade, tá? Da aba alterações. E aqui aquele documento, né? Que em breve aí será disponibilizado aí, a gente está trabalhando aí para que até final do ano já seja possível o upload dos documentos, tá? Mas nesse nosso caso aqui não tem. Eu vou aqui no botão incluir. Ó, operação realizada com sucesso. Vamos ver aqui, ó. Gerou a transferência número X, ela está em edição, tá? Como qualquer cadastramento que eu faço no sistema CGF Web, não basta eu cadastrar, eu tenho que enviar também, tá? Então, eu vou aqui na funcionalidade enviar transferência alteração. Se eu não sei o número da alteração, eu venho aqui na aba transferência e busco ela, tá? É a 2020-87. Clico no botão pesquisar. Já vai me trazer aqui a alteração. Código 504 gerou. Está em edição. Clico no código. Aqui eu consigo olhar os documentos, a descrição, o tipo de alteração antes de enviar, tá? Eu consigo aqui dar uma confirmada ainda. Se eu quiser colocar alguma observação aqui do beneficiário, tá? Para o analista ali, né, se justificar e tal. Clico aqui no sim, enviar transferência, alteração sim, confirmo. Essa alteração agora está em análise técnica, tá? Agora está para o analista lá do órgão concedente fazer essa análise. Tá bom, pessoal? Vamos voltar lá para a apresentação, então. Tá, então, aqui eu fiz o cadastramento já, enviei. Aqui a gente já antecipou lá o cadastramento da transferência por parte do concedente, né? Tá, vamos fazer um intervalinho, então, antes de eu mostrar aqui o corrigir dados e transferências. A partir de agora é mais tranquilo, tá, pessoal? Eu vou fazer mais apresentação no PowerPoint das telas, tá? Então, faltam os últimos 2 temas aí para a gente finalizar essa sexta-feira. Tá, pessoal? Então, ali só dando continuidade, tá? Na questão da alteração, tá? Então, vamos entrar ali na parte de corrigir os dados da transferência, tá? Então, a funcionalidade que é usada ali, então, é corrigir dados das transferências, tá? Lá no módulo transferência. Então, essa é a funcionalidade, tá? Então, a gente consegue aí alterar alguns dados, tá? Então, ela tem 4 abas, essa funcionalidade, tá? Então, a gente coloca o número da transferência, clica em pesquisar, vai aparecer ali todos os dados da transferência. O que a gente consegue alterar nessa primeira aba, tá? A gente consegue alterar aí o tipo do objeto, tá? Serviço, para obra, né? Então, a gente consegue alterar o tipo do objeto. Isso, a transferência estando na situação em execução, tá? A gente consegue alterar, então, tipo do objeto, o número do DOI,
parecer jurídico e o termo da transferência, tá? Então, se porventura aí, na hora de gerar a transferência lá, na hora de publicar, né, colocar o número do DOI ali errado, ou incluir o parecer jurídico errado, ou o termo da transferência, então aí o concedente ele consegue corrigir posteriormente, tá bom, pessoal? Da mesma forma, o gestor, tá? O gestor da parceria também ele pode ser alterado, tá? Então, o nome do gestor ali, da transferência, o CPF, atualiza todos os dados do gestor ali, ele também consegue fazer essa alteração. O questionário, tá? Também é possível realizar alteração, se porventura lá quiserem alterar tanto o número do questionário como a frequência, tá? Se vai ser na prestação de contas final ou nos 3 próximos quadrimestres, tá? Também é possível, tá? E o acompanhamento também é possível. Então, fazer essa alteração, tá? Então, perceba que algumas coisas aí você consegue alterar nessa funcionalidade aí, corrigir dados da transferência, tá certo? E também pode corrigir dados da transferência e alteração, tá? Também consegue alterar alguns dados da alteração. Então, essa é a funcionalidade, tá, pessoal? Conforme está ali na mensagem, ali em cima, na frase, tá? A gente só consegue alterar quando a alteração for do tipo aditivo, tá? Porque justamente são informações que vêm lá do termo aditivo que a gente consegue alterar. O apostilamento, né, como não tem essas informações, a gente não é possível alterar, né? Não tem nenhuma correção aí em se tratando de apostilamento, tá? Então, pesquisar o número da transferência e alteração, clicar ali no pesquisar, ele vai trazer todos os dados da transferência. O que a gente consegue alterar? Exatamente o que vem lá do aditivo, que é o DOI, né? O parecer jurídico e o termo da transferência. Então, esses 3 itens aí, é possível fazer alteração desses dados aí, ou a correção, né? A correção desses dados aí. Tá certo? Tá, vamos agora pular de assunto, então. Vamos aí para o penúltimo assunto, que é o realizar monitoramento e avaliação. Tá? Então, ele está lá no manual 6, o passo a passo, tá? Eu vou apresentar aqui através de telas, eu vou passar por todos os monitoramento e avaliação que tem, tá? Vou ali identificar os principais campos, como é que isso deve ser preenchidos, tal, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, na funcionalidade ali que você vai fazer esse monitoramento e avaliação é na funcionalidade realizar monitoramento e avaliação, tá? Então, pessoal, no momento da geração da transferência, tá, o concedente prevê no campo procedimentos a serem adotados para avaliação da execução do instrumento, os acompanhamentos aí que deverão ser realizados, tá? Então, como a gente já mencionou anteriormente, né, é possível alterar ali o monitoramento e avaliação por meio aí da funcionalidade corrigir dados de transferência, tá? Então, existem 4 tipos de monitoramento e avaliação, tá? Em que o concedente aí pode fazer o registro. Então, existe aí o relatório de visita técnica, o laudo técnico de vistoria, o relatório técnico de monitoramento e avaliação e acompanhamento, tá? Eu vou especificar o que cada um ali se refere, tá? Quem que faz e para qual tipo de objeto que é realizado cada monitoramento e avaliação. Então, pessoal, em se tratando aí do relatório de visita técnica, tá? Então, na verdade, é um resultado de visita em loco, né? O analista ou o gestor do instrumento, ele vai visitar em loco lá a situação, né? Que será aí circunstanciado em relatório de visita técnica. É realizado, então, pelo gestor da parceria, ele pode ser realizado por ele ou por um terceiro indicado, né, por ele também, no caso aí do instrumento termo de fomento e colaboração. No caso do convênio, quem realiza esse monitoramento é o analista da prestação de contas, tá certo? E se tratando de laudo técnico de vistoria,
ele é específico para a obra, tá? E quem realiza esse laudo tem que ser um profissional habilitado, tá? Ou seja, um engenheiro ou um arquiteto, tá bom? Aqui, pessoal, só um adendo, tá? Até às vezes chega questionamento para nós lá, para a gente habilitar, tá? Um engenheiro, um responsável aí, que às vezes os órgãos pegam da infraestrutura, os engenheiros lá, né? Para a gente habilitar essa funcionalidade para ele, tá? Na verdade, a Geran, nós aqui do SC Transferências, a gente não habilita nenhum tipo de funcionalidade, tá, pessoal? Por mais que a gente seja aí gestores de 4 módulos do CIGEF, quem faz toda essa habilitação é o próprio CIGEF, tá? Que é a GCIF, que fica lá na Secretaria da Fazenda. Tá? Então, claro, tem que mandar a portaria para eles lá de nomeação, aí eles conseguem habilitar essas funcionalidades aí para os engenheiros realizar o laudo técnico de vistoria, tá? Então, qualquer funcionalidade que queira habilitação é direto com a GCIF, tá certo? O próximo relatório, então, é um relatório técnico de monitoramento e avaliação, tá? Que é específico para o instrumento termo de fomento e colaboração, tá? Perceba aí que esse relatório não é para convênio, tá certo? E tem acompanhamento também, tá? Que é qualquer tipo de monitoramento que não se encaixe nos demais, como aí ligações, pesquisas, consulta, entre outros, tá? Ele é realizado pelo gestor da parceria, né, se tratando de termo de fomento e colaboração, e pelo analista da prestação de contas, no caso de convênio. Esse acompanhamento aqui não precisa necessariamente ser em loco, tá? Algum outro tipo de pesquisas aí para acompanhar o termo, tá? O convênio, tá certo? Então, pode ser realizado mais de um monitoramento, tá? Para cada transferência, desde que especificado lá na hora de gerar a transferência. Tá certo, pessoal? Eu vou passar agora por cada um, tá? Ali por telas, até para a gente ter uma noção ali, porque vocês vão reparar que os campos, eles dão alguma alterada ali, tá? Aqui, um quadro resumo, tá? Essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Então, aqui um quadro de resumo aqui, o tipo de monitoramento, o instrumento que é utilizado para cada monitoramento, o objeto, né, que tem que ser atrelado, quem faz e se é visita em loco ou não. Tá? Aqui um quadro bem legal de resumo aí sobre os acompanhamentos. Tá? Bom, vamos aqui então simular o primeiro, tá? Então aqui é a funcionalidade, né? Como todas as funcionalidades tem que colocar a unidade gestora e a transferência. Colocando essas informações, clica no botão pesquisar, selecionar ali a transferência que deseja realizar o monitoramento, tá? Ele vai abrir a opção para que tipo de monitoramento você quer fazer. Então, na mesma funcionalidade, tem os 4 tipos ali. Aí, nesse momento que você vai escolher qual é o mais adequado para o objeto, para o instrumento. Tá? Tá? O primeiro que a gente vai ver aqui é o acompanhamento, tá? Então, clica no acompanhamento, dá um confirmar, vai aparecer ali a aba identificação, tá? Primeiramente vai ali a identificação que não é um campo não editável, tá? E o acompanhamento. Veja que a grade ali está vazia, eu tenho que clicar no botão adicionar. Assim que eu clico no botão adicionar, ele vai me abrir 3 abas: identificação, prestação de contas e documentos, tá? Então, ali a data vai ser a data que foi feito o acompanhamento, né? A forma, informar o acompanhamento que foi realizado, se foi por telefone, enfim. O problema que foi detectado, tá? As providências ali, relacionar as providências adotadas para sanar aí um possível problema detectado, tá? E alguma observação ali que o analista ali ou gestor queira fazer, tá? Clicar no confirmar. Na aba prestação de contas, pessoal, aqui não é obrigatório, tá? O acompanhamento ele não está vinculado a nenhuma prestação de contas. Se porventura tiver alguma prestação de contas e quiser vincular, não tem problema, tá? Só que não é obrigatório, tá certo? E na aba documentos aqui, pessoal, vão colocar ali documentos ou fotos, enfim,
questões documentais produzidas por esse acompanhamento, tá? Nessa aba, então, vai clicar em adicionar, vai colocar aqui a data, a descrição e o documento, tá? Aqui, no acompanhamento, ele consegue colocar até 10 documentos, tá? O sistema, ele permite 10 acompanhamentos. Colocando isso, então, preenchendo os campos, clicar no botão confirmar, ó, o Telbas, ó, o nosso querido Telbas apareceu aí, ó, na nossa apresentação. Viu? Quem estava esperando pelo Telbas, ele apareceu, tá? Então, vai mostrar ali o documento, né? Clica no confirmar, operação realizada com sucesso, tá? Vamos para o próximo aí. Da mesma forma ali, vamos buscar a transferência. Vamos selecionar a transferência que a gente deseja fazer o monitoramento, escolher um deles, nesse caso, o relatório de visita técnica. Tá? Vocês vão reparar que os campos alteram um pouco as informações, tá? Outros, eles se repetem. Então, clicar no botão confirmar, vai abrir ali o campo identificação e a visita técnica que vai ser realizada. Da mesma forma, ali está, a grade está em branco, né? A gente precisa adicionar. Repara que tem botão editar, remover ali, então, se porventura quiser adicionar algum outro, a visita técnica, ou quiser editar aquela, não tem problema, tá, pessoal? Ou removê-la também. Então, é possível realizar esse tipo de ação. Aqui, se coincidem, tá? Então, na verdade, os campos aqui, informar a visita que foi realizada, os problemas que foram detectados, as providências que foram aí solucionadas, tá? Sanadas. Repare que é tudo campo descritivo, tá? Então, aqui o próprio analista ou gestor, ele vai completar de forma ali descritiva mesmo, tá? Prestação de contas também não é obrigatório, tá? Para esse tipo de monitoramento. Se porventura quiser atrelar também não tem problema, tá certo? Fotos, da mesma forma aqui, no caso, como vai ser um acompanhamento, você vai fazer o registro por fotos, né? Então, aqui já não é um documento, aqui já vai ser a foto que foi realizada lá em loco, né? Porque é um monitoramento aí que exige a visita em loco. Adicionar ali, fazer o upload das fotos necessárias, tá? Lembrando que aqui é só em JPG, JPEG, aqueles arquivos lá de extensão que tem fotos. Incluir as fotos ali, preencher, tá? Confirmar. Nesse caso aqui, eu coloquei uma foto, operação realizada com sucesso após eu clicar no botão confirmar. Tá? Então, o procedimento de cadastro ali não tem muito... É mais a questão lá de in-loco e verificar, né? Detectar os problemas. Vamos para outra, então. Para a terceira, tá? Vamos pesquisar a transferência, clicar no botão confirmar, selecionar a TR desejada. Laudo técnico de vistoria, tá? Aqui tem a gente vai ver que tem uma diferença, tá? Vamos selecionar esse acompanhamento, confirmar. Identificação, mesma coisa, vai aparecer as identificações ali. Laudo técnico, adicionar. Então, pessoal, aqui as informações já são diferentes, tá? Reparem. Então, aqui vai ser realizado, né, por um profissional habilitado, né, arquiteto ou um engenheiro, né, engenheiro ou arquiteto. Então, aqui ele vai incluir a data do laudo, que foi realizado o laudo, vai inserir a data que ele foi lá na obra e vistoriou, tá? Aqui vai colocar o número do ato, né, que designou ele ali por meio da portaria, ou servidor ou comissão, né? Muitas vezes aí pode ser uma comissão também designada para essa finalidade, tá? Ali vai inserir os detalhes da obra, tá certo? A dimensão da obra e inserir também o valor em reais aí da medição realizada pelo engenheiro, tá? Então, aqui ele vai ter umas informações bem técnicas, né? Que o engenheiro aí vai ter que colocar, tá? Prestação de contas, pessoal. Então, aqui, se tratando de laudo técnico de vistoria, é obrigatório, tá? É obrigatório vincular alguma prestação de contas.
Caso contrário, o analista lá, ao realizar, tá, o sistema não vai deixar, né, a legislação também não permite. Então, antes do analista realizar a análise da prestação de contas parcial, tá, o engenheiro vai ter que vincular um laudo para todas as parciais, tá? Parcial 1, 2, 3, vai ter que ter um laudo ali do técnico, do profissional habilitado, tá certo? Inclui aqui, então, a prestação, né, vincular, essa é a mensagem que está dizendo, que é obrigada a vincular a uma prestação de contas, tá? Incluir na prestação de contas 1, confirmar, ok, já está ali associado a uma prestação de contas. O analista também consegue, tá, o engenheiro, se porventura que tivesse prestação de contas 1, 2, 3, e ele tiver vinculado esse laudo a uma prestação que não seria essa, tá? O engenheiro ele pode, nessa funcionalidade, de remover aquele laudo, tá? Que ele vinculou aquela prestação de contas e vincular em outra prestação de contas, tá? Que não seja aquela que ele vinculou de forma incorreta, tá? Então, consegue aí também fazer esse ajuste. O laudo aqui, ele vai inserir o laudo da vistoria pelo engenheiro e ainda vai fazer o upload aí do arquivo da ART ou da RRT, conforme for o profissional. Tá? Então, é vinculado, tá? Ele tem que inserir o arquivo lá do engenheiro ou do arquiteto. Fotos, pessoal. Aqui também, para cada monitoramento, para cada laudo, ele vai ter que inserir fotos. Aqui o sistema, ele permite inserir até 20 fotos por laudo, tá? Então, aqui ele tem o dobro do que os outros monitoramentos. E essas fotos, pessoal, então é muito importante aí os engenheiros, né? Não sei se tem algum engenheiro aqui no curso, mas também repassar para eles que as fotos têm que ser bem nítidas, bem batidas, porque essas fotos elas vão lá para o portal, tá? Então, elas se tornam lá públicas lá para consulta externa. Então, é importante aí ter umas fotos de cada passo da obra, do que realmente foi vistoriado. Tá? Então, aqui ele consegue colocar até 20 fotos. Clicar no botão adicionar ali, botar o número, a data, a descrição, escolher a foto, confirmar aí, e assim colocando as fotos que ele achar necessário. Tá? Vamos para outra ainda, então para a última, né? Para a gente finalizar essa parte aí do monitoramento e avaliação. Clicar no número da transferência e escolher aí relatório técnico de monitoramento e avaliação. Então, escolher o tipo de monitoramento que eu quero fazer, confirmar. Aba identificação, a mesma coisa, tá? Sempre vai abrir essa aba identificação. E monitoramento e avaliação. Percebam aqui que já abre a grade para a gente adicionar o monitoramento, né? Então, aqui, qual que vai ser a ideia? Ele vai colocar a data início do monitoramento e a data término do monitoramento, tá? Preencher as datas. Prestação de contas também não é obrigatório, tá, pessoal? Mas se porventura quiser associar, não tem problema. Só que não é uma vinculação obrigatória. Aqui vai descrever o relatório do monitoramento, tá? Não sei se aqui, o resultado da avaliação. Então, aqui ele tem, ou ele está em andamento, aquele monitoramento, ou está aprovado, ou parcialmente aprovado, ou reprovado. Então, o próprio analista, aí, ele consegue, se porventura, aí, reprovar ou aprovar parcialmente aí o relatório. E fotos. Da mesma foto, ele consegue adicionar as fotos aí, até 10 fotos nesse caso, tá? O único que consegue adicionar 20 fotos é lá o laudo de vistoria técnica lá pelo engenheiro. Tá, pessoal? Então, na verdade, é basicamente isso, tá? A gente não tem muito o que discutir aqui com relação a isso, questão de sistema, né? É só a questão ali dos campos que eles alteram conforme for o monitoramento. Operação realizada com sucesso. Tá ok? Vamos aí para o nosso último
item, tá, do nosso programa aí proposto, a rescisão e resilição da transferência. Aqui também, em questão de sistema, ele não tem muito mistério, tá? É só algumas situações ali, dependendo como é que está a transferência, que as ações vão ser um pouco diferentes, tá? Então, tá manualizado lá no número 10, tá? No nosso portal. Já tem um manual específico para esse tipo de assunto, tá certo? Então, vamos lá. Então, a funcionalidade é rescindir e resilir transferência, tá? Qual que é a diferença uma da outra, tá? A rescisão, então, ela ocorre quando é extinto, né, o instrumento, o descumprimento de cláusulas ou da legislação. Então, se porventura aí, o proponente ele descumprir alguma coisa que foi pactuada, alguma cláusula, algum item, tá? É possível rescindir esse instrumento, tá certo? E a resilição, então, é uma extinção aí de forma de comum acordo entre os participantes, né? Se porventura aí eles acharem que não há mais necessidade de fazer aquele instrumento, se reside o instrumento, com um acordo entre as partes, ok. Tá? Então, essa é a distinção aí básica entre rescisão e resilição. Tá certo? Aqui, algumas observações, tá? Essas observações que são bem importantes, tá, pessoal? A gente sabe aí que vai ter algumas resilições aí, né? Como ali o pessoal da Casa Civil mencionou, né? Mas só, claro, vai ter que ver cada caso, vai ver como é que vai estar a situação da transferência, tá? Para ver como é que o sistema vai se comportar, mas isso ainda vai ser definido aí em breve. Mas assim que ocorrer essas resilições, né? A gente verifica aí o sistema, tá? Então, poderá rescindir e resilir a TR que já tenha sido totalmente paga, tá? Que esteja na situação em execução. Então, aquelas transferências pagas, é possível rescindir e resilir, tá? Alterar a transferência para em rescisão ou em resilição, desde que haja saldo de empenho ou possui nota de descentralização associada para o ano exercício. Então, se porventura, tá, tiver empenho, tá, ou nota de DCI não foi pago, tá, antes de rescindir e resilir, deverá ser alterado ali a transferência para em rescisão e em resilição, tá? Aí vai lá, estorna esses empenhos, tá, ou cancela essa nota de descentralização, para depois aí sim rescindir e resilir. Tá? Então, tem um caso diferente, um passo antes de fazer a rescisão e a resilição no sistema. Tá? E tem um caso específico aqui também. Tá? Não é permitido selecionar a situação em rescisão ou em resilição quando houver parcela da transferência com situação igual à liquidada ou em pagamento. Então, reparem aqui que ainda não houve pagamento. Tá? E ele está um passo à frente do empenho. Tá? Já está em fase de liquidação ou em pagamento. Nesse caso, tá, antes de colocar em rescisão e em resilição, tá, o concedente ele vai ter que cancelar a nota de liquidação ou cancelar a ordem bancária, tá, para depois sim ele colocar em rescisão e em resilição, estornar o empenho para depois ele rescindir e resilir. Tá, pessoal? Então, são 3 fases aí distintas, tá? Mas essa última, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante. Quando está nessa fase aí já de pagamento, né? Já está na fase de pagamento. Tá? Então, tá. Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Então, escolher o número da transferência, o número da unidade gestora, pesquisar, selecionar a transferência. Nesse caso aqui, ela tem que ser, tem empenho, né, ou descentralização, ou nota de descentralização para estornar. Eu vou selecionar em rescisão ou resilição conforme for. Tá? Então, aqui é a mensagem, ó. Em rescisão ou em resilição. Essa opção deve ser escolhida antes de fazer o estorno do empenho e o cancelamento da associação da nota de DC. Não é necessário o preenchimento nesse momento dos campos termos de rescisão, de transferência, data da publicação e o número do DOI. Aqui, na verdade, tá, ainda não teve a rescisão propriamente dita, tá? Não é ou já pode ter
o documento, tá? Mas no sistema tem que fazer esse passo primeiro, tá? Antes de rescindir e residir a transferência, tá? Para daí, nesse meio tempo, vai lá, estorna o empenho, né? Cancela a nota de DC, depois vamos aqui novamente ver que a situação atual está em rescisão, né? Eu já estornei lá o empenho, né? Aí, nesse caso, eu vou preencher os campos, tá? Número do DOI, a data da publicação, a data da rescisão e a justificativa, tá? Preencher os campos ali, né? Perceba ali, ó, reforçando, tá? Rescindido e resilido, essa opção deve ser escolhida após ser realizado o estorno do empenho e o cancelamento da associação de DC. Tá, pessoal? Então, o sistema, ele trata dessa maneira aí a questão da rescisão e da resilição. Então, tem que ficar só atento nessas regras específicas ali, se já houve empenho, se já houve pagamento, se teve empenho, mas está em fase de pagamento, enfim, né? Por isso tem que ver cada caso concreto, tá? Ó, então, nesse caso aqui, está preenchido os campos ali, né? A operação ali está realizada com sucesso, está rescindido aí essa transferência, tá? Após passando ali o prazo também de vigência, tá? Essa situação dessa transferência, ela vai ficar extinta, tá? Mas se você for lá no campo histórico, vai mostrar lá que ela está rescindida ou resilida, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, o recado era esse que a gente queria dar, tá? Eu sei que essa parte foi um pouco mais rápida, porque como a gente está apresentando aí de uma forma diferente, a gente não tem essa interação, né? Então, a gente aí programa um tempo, mas aí acaba terminando até um pouco antes aí, né? 4h30 agora, passou de 4h30, tá? Mas, enfim, espero aí que todos tenham aí captado as informações aí, tá? Dúvidas que vocês porventura tenham, podem entrar em contato com a gente ali via e-mail sctransferências@cge.sc.gov.br ou pelos telefones, tá? Lembrando que essa gravação, tanto do módulo 1 como do módulo 2, tá? A partir de terça-feira já vai estar disponibilizada lá no YouTube da CGE. Tá? Então, quem perdeu aí módulo 1 ou parte do módulo 1, módulo 2, divulgue lá para o pessoal também que não assistiu, tá certo, pessoal? Para o pessoal assistir lá, né? Ter essa capacitação também aí posteriormente, tá? Quero agradecer aí a todos pela essa tarde aí, tarde de ontem e de hoje, né? Dizer para mim que foi uma satisfação aí estar fornecendo essa capacitação, tá? A gente sempre fala aí com bastante gente diariamente aí, né? Mas, enfim, tá? A equipe do SC Transferência aí tá disposta aí para poder ajudá-los e orientá-los da melhor forma aí para a gente ter uma boa aplicação do recurso público, né? É isso que toda a sociedade aí almeja e depende da gente também como servidor. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí. Um excelente final de semana, excelente feriado. E terça-feira aí, se Deus quiser, a gente tá junto novamente. Valeu, obrigado por tudo aí, tá? E a gente se fala. Obrigado, pessoal.